Ela tropeçou num trecho de calçada perfeitamente plano. Num momento, Elizabeth estava a caminhar para o almoço, a sua mente agradavelmente à deriva. No momento seguinte, ela ficou cativada por uma cascata de flores cor-de-rosa na vitrine artisticamente arranjada de uma florista. E depois estava a cair. O ar da cidade passou por ela num turbilhão desconcertante. O impacto com o cimento foi agudo e implacável. As suas meias de seda rasgaram-se instantaneamente, revelando joelhos esfolados e irritados contra o pavimento arenoso. As palmas das suas mãos ardiam com uma dor feroz e latejante, como se alguém tivesse esfregado sal nas feridas frescas. Lágrimas brotaram nos seus olhos, quentes e súbitas. Não eram do choque físico, mas da picada de um tipo diferente de dor. As pessoas fluíam ao seu redor como um rio à volta de uma pedra. Os seus rostos desviados, os seus passos ininterruptos. Ninguém parou. Ninguém perguntou se ela estava bem. Mas o golpe mais cruel foi o som que cortou o zumbido urbano. A gargalhada alta e desenfreada do seu próprio marido. Mark não se moveu para ajudar. Não ofereceu uma mão. Ele apenas ficou ali a observá-la. Um largo sorriso no rosto. Como se a sua queda fosse a piada final de uma anedota que só ele tinha ouvido. Vais acampar aí o dia todo? Ele perguntou finalmente. A sua diversão a transformar-se em irritação, enquanto olhava para o relógio. A nossa pausa para o almoço não é infinita. Liz, eu pretendo mesmo comer. Se estiveres confortável no chão, eu posso ir à frente. Podes ficar aí. Ela não disse nada. Um nó de incredulidade e mágoa alojado tão apertado na sua garganta que não conseguiria formar uma palavra. Mark apenas resmungou um pequeno som desdenhoso. Depois virou-se e foi-se embora. Só depois de ele se ter ido é que Elizabeth conseguiu levantar-se. Os seus movimentos rígidos e desajeitados. O desejo de comer era agora secundário à necessidade urgente de limpar as suas feridas. Ela mancou em direção ao pequeno bistrô onde sempre almoçavam. Ele já lá estava, tendo ocupado a sua mesa favorita junto à janela. Ele sentou-se a examinar o menu como se nada tivesse acontecido. Quando ela entrou, ele olhou para cima e acenou-lhe. Um gesto de uma normalidade tão desconcertante que lhe revirou o estômago. Elizabeth fingiu não o ver. Passou diretamente pela mesa dele para o refúgio tranquilo da casa de banho das mulheres. Ali, sob as luzes fluorescentes agressivas, ela limpou os joelhos ensanguentados com toalhas de papel úmidas. Cada toque uma nova recordação da sua crueldade. Compondo-se, ela voltou para a sala de jantar principal e escolheu uma pequena mesa solitária no canto mais distante. Enquanto comia a sua salada, construiu um muro na sua mente, concentrando-se no estalido da alface e no sabor do vinagrete, recusando-se a deixar os seus pensamentos divagarem. Quando terminou, saiu sem uma palavra ou sequer um olhar na direção dele e voltou para o escritório. Eles trabalhavam para a mesma empresa de marketing, em departamentos diferentes. O zumbido fluorescente do escritório parecia amplificar o zumbido na sua própria mente. Tudo tinha começado há 6 meses, quando ela fora promovida a gestora de projeto sênior. Era uma promoção pela qual Mark também tinha competido. E desde que ela conseguiu, o homem com quem se casara parecia ter sido substituído por um estranho amargo e ressentido. Ele tornara-se uma fonte constante de comentários tóxicos. Criticava tudo, desde a forma como ela liderava sua equipa até as roupas que usava no trabalho. Em casa, a sua voz erguia-se frequentemente em gritos pelas coisas mais pequenas. O pior eram as suas insinuações. As sugestões feias e sussurradas de que a sua promoção não tinha sido merecida, mas sim um favor especial do seu chefe. Como te atreves a pensar isso? Quanto mais a dizê-lo? Ela perguntou-lhe uma vez, com o coração partido. Mark, eu sou tua esposa. Sou a mãe dos teus filhos. Oh, Deus! Ela suplicou noutra altura, chocada com o veneno nos seus olhos. A tua inveja cegou-te completamente? Ela estava perplexa com a transformação e completamente perdida sobre como consertar a situação. Havia momentos em que estava pronta para fazer uma mala para si e para as meninas e simplesmente ir-se embora. Mas Mark tinha um sentido aguçado, quase predatório, do seu estado emocional. Justo quando ela atingia o seu limite, ele recuava, pedia desculpa, o seu rosto uma máscara de vergonha, e jurava que nunca mais aconteceria. E por um tempo, não acontecia. Mas depois um diretor elogiava o seu trabalho num e-mail para toda a empresa. E o ciclo recomeçava.
Ele está apenas a ter uma crise. Querida, vai passar. Sê paciente. O conselho bem-intencionado da sua mãe ecoava na sua memória. Ela quase podia sentir a mão da sua mãe a dar-lhe palmadinhas na sua. Um gesto destinado a acalmar uma dor que não podia compreender. Uma crise, mãe? Ou ele está apenas zangado porque o meu salário agora é mais alto que o dele? Ela lamentou-se na sua última chamada. Quando eu estava de licença de maternidade. Ele era o único provedor e estava tudo bem. Querida, estas coisas acontecem. Não se deita fora uma relação tão boa por causa de uma fase difícil. Uma boa relação. Elizabeth olhou fixamente para o ecrã do seu computador. A questão a pairar no ar à sua volta. Era isso que isto era? Era isso que alguma vez tinha sido? A resposta honesta que se formava lentamente no seu coração era não. Nunca tinha sido verdadeiramente boa. Exceto talvez naquele primeiro ano. Eles tinham acabado de sair da faculdade, dando seus primeiros passos hesitantes na vida adulta. Tinham um pequeno apartamento alugado. Salários quase inexistentes e sonhos enormes que partilhavam como um segredo. O Mark que ela amara então era uma pessoa completamente diferente, alegre, otimista. Um homem que acreditava na bondade do mundo e no lugar deles nele. Depois ela engravidou de Sarah. A vida tornou-se difícil. Ele mergulhou no trabalho, com uma energia frenética, tentando sustentar a sua família em crescimento. As horas intermináveis. O estresse constante e o peso da responsabilidade começaram a azedar a sua natureza descontraída. Elizabeth, por sua vez, tentou protegê-lo de todos os outros fardos. Ela assumiu o bebê, a cozinha, a limpeza, toda a paisagem da sua vida doméstica. Até tinha aceitado trabalhos freelance à noite, a escrever trabalhos de curso para estudantes universitários. Depois de deitar a sua filha, ela lembrava-se de se mudar para o quarto de hóspedes com o bebê. Apenas para que Mark pudesse ter uma noite de sono completa. Ela passeava pelo chão durante horas com uma criança a chorar nos braços, o seu próprio corpo a vibrar de exaustão, para que o seu marido pudesse descansar. Alguns anos mais tarde, uma pequena herança de um parente distante permitiu-lhes comprar um apartamento. 2 quartos, o seu próprio espaço. Parecia um milagre. Elizabeth voltou brevemente ao trabalho, onde foi recebida de braços abertos. O seu antigo chefe ficou de coração partido quando, um ano depois, ela saiu novamente para sua segunda licença de maternidade. Mark, disse-lhe ela uma noite, a percorrer anúncios de emprego. A minha antiga empresa tem uma vaga. É perfeita para ti e paga muito mais do que o teu emprego atual. Para sua surpresa, ele ouviu e conseguiu o cargo. E assim, Elizabeth teve a sua segunda filha, Emily. E afundou-se mais uma vez no mundo da maternidade e da gestão doméstica. Desta vez, o dinheiro não era um problema. Mas Mark continuava a ser um homem perpetuamente insatisfeito. Agora, o seu ressentimento tinha um novo alvo. Ele provocava por ela viver à sua custa, fazendo comentários sobre como seu único trabalho era ganhar peso e ver talk shows, enquanto ele fazia todo o trabalho real. Eles discutiam, claro. Elizabeth nunca fora do tipo que sofre tais acusações injustas em silêncio. Mas nessas discussões, a sua opinião, a sua realidade, não tinham valor para Mark. As suas palavras não eram para debate. Eram uma válvula de escape para a raiva que ele carregava dentro de si. Ele admitiu numa noite, no meio de uma tirada particularmente cruel. Com quem mais é que eu devo desabafar? Ele exigiu, o seu rosto a centímetros do dela. Com o meu chefe? Os meus amigos. A minha mãe? Tu és a minha esposa, Liz. És suposto ser o meu porto seguro. Para lidar com os meus 3. Eu sustento-te a ti e as meninas. Acho que ganhei o direito de relaxar na minha própria casa, mesmo que não gostes da maneira como faço. Uma vez, ela foi-se embora, incapaz de suportar mais. Conduziu até a casa da sua mãe, onde durante vários dias não fez nada senão chorar, deixando que a presença gentil da sua mãe e o cuidado com as meninas fossem um bálsamo para o seu espírito fraturado. Ficaram quase um mês. Então, uma tarde, Mark apareceu à porta. Ele tinha ligado dezenas de vezes, mas ela nunca atendeu. Então ele veio. Ele estava ali, a segurar um ramo de lírios Stargazer, os seus favoritos, e sacos de compras cheios de brinquedos novos para a Sarah e a Emily. Falou do seu arrependimento com lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. A sua voz embargada por uma tristeza que,
naquele momento, parecia inteiramente real. E ela perdoou. Fê-lo porque é sua mãe, esperando pela paz, a incentivou a fazê-lo. Fê-lo porque as suas filhas, a guinchar de alegria, se agarravam às pernas do pai como se ele fosse um herói há muito perdido. Mas, principalmente, fê-lo porque, contra toda a lógica, ela escolheu acreditar nele. Por um tempo, a paz manteve-se. Mark era gentil, atencioso. Elizabeth permitiu-se acreditar que eles tinham finalmente virado uma página. Fizeram um empréstimo para um novo SUV familiar, que Mark orgulhosamente colocou apenas em seu nome. Emily começou o jardim de infância, e Elizabeth voltou ao trabalho. Um ano depois, ela recebeu a sua promoção. E a tempestade voltou, 3 vezes mais forte. Não podias ter esperado por mim, ele sibilou, debruçando-se sobre a parede do seu cubículo, depois de regressar do seu almoço solitário. O cheiro a café era forte no seu hálito. O que foi aquele circo que fizeste hoje? Vamos falar sobre isto em casa. Elizabeth não se virou. Os seus olhos estavam fixos na folha de cálculo no ecrã. Ela continuou a digitar, mas o ritmo do clique das teclas era um contraponto ao novo ritmo constante de um pensamento que acabara de começar a formar-se na sua mente. Era uma ideia clara, silenciosa e terrivelmente simples, e enraizou-se instantaneamente. Ela saiu do escritório 1 hora antes dele, falou com o seu diretor, citando uma enxaqueca súbita, e foi recebida com preocupação e compreensão imediatas. Ela sabia que Mark ficaria furioso, mas ao sair para o sol do final da tarde, percebeu com um sentimento de profundo desapego que já não se importava. Ele chegou a casa mais tarde do que o habitual, as suas chaves a baterem na mesa da entrada. Ele entrou na sala de estar, onde ela estava sentada, o seu rosto uma nuvem de trovoada pronta para arrebentar. Como é que eu devo interpretar o que aconteceu hoje? Liz, estou à tua espera junto aos elevadores como um idiota. E a segurança diz-me que já te foste embora. Era assim tão difícil mandar-me uma mensagem? Ela levantou os olhos do seu livro. Sente-me doente. Por isso pedi para sair mais cedo. Disse ela, a sua voz calma. Ou, na tua opinião, eu deveria ter aguentado uma enxaqueca pela tua conveniência? Há algo no seu tom. Uma falta de medo a que ele não estava habituado. Pareceu apanhá-lo de surpresa. Ele olhou para ela por um momento, procurando no seu rosto os sinais habituais de angústia. Mas não encontrou nenhum. O seu ímpeto de raiva vacilou. Tudo bem. Tanto faz, disse ele, a sua voz mais calma agora. O jantar está pronto? Estou a morrer de fome e tenho a certeza que as meninas também estão. As meninas vão passar a noite em casa da minha mãe, disse ela, fechando o livro. E não há jantar. Eu não cozinhei. E então ele explodiu. Ele rugiu. A sua voz a ecoar no pequeno espaço. Agitou os braços. Pontapeou uma cadeira da sala de jantar com um estrondo alto. E varreu as almofadas decorativas do sofá para o chão. Elizabeth assistiu a toda a performance com uma calma estranha e desconcertante. Quando seu peito arfava, e ele finalmente ficara sem fôlego, ela falou no silêncio retumbante: vamos divorciar-nos. Ele congelou, os seus braços a caírem ao lado do corpo. Parecia uma marioneta cujos fios tinham acabado de ser cortados. Lentamente, ele endireitou a cadeira caída e sentou-se nela. Liz, perdeste o juízo? Um divórcio? Nós temos filhos, um apartamento, uma prestação do carro. Pensaste bem nisto? Um pequeno sorriso divertido tocou-lhe os lábios. As crianças vão ficar bem. Acho que vão ficar melhor. Na verdade, finalmente podem ter uma pausa dos teus gritos. O apartamento é propriedade conjunta. Vamos dividi-lo. E esse empréstimo do carro de que tanto te orgulhas está apenas em teu nome. Por isso não me envolvas nisso. O rosto dele corou de um vermelho profundo e manchado, e uma veia pulsava na sua testa. Ele inclinou-se para a frente, sibilando-lhe as palavras. É melhor pensares bem nisto. Quem achas que te vai querer? Mercadoria estragada com 2 filhos. Não venhas a rastejar para mim daqui a 6 meses, porque eu não te aceitarei de volta. Ela tomou um último gole do chá gelado que tinha feito mais cedo e levantou-se. As minhas filhas precisam de mim, disse ela. A sua voz clara e forte. E eu preciso de mim, saudável, calma e inteira, contigo. Isso simplesmente não é possível. Estás tão envenenado pela tua própria inveja que não consegues ver nada direito. Juraste que ias mudar.
E só pioraste. Viver contigo tornou-se insuportável. Não te vou deixar ficar com este apartamento. Vais ficar sem nada, sua tola. Isso será para um juiz decidir, não tu, disse ela calmamente, caminhando em direção à porta. Mas sabes, acho que uma única gravação de uma das tuas tiradas seria suficiente para fazer o tribunal ver as coisas à minha maneira. E por acaso, eu tenho uma. Ela deixou-o ali, de boca aberta, enquanto ele tentava processar o que ela acabara de dizer. Elizabeth conduziu até a casa da sua mãe. A partir daí, encontrou um pequeno apartamento alugado, um lugar pago pelo salário que ele tanto ressentia. Ela arranjou forma de trabalhar a partir de casa, não querendo vê-lo antes de o divórcio estar finalizado. A sua mãe ligava diariamente com atualizações. Mark tinha aparecido em sua casa, como esperado, com flores e um pedido de desculpas ensaiado. Quando não encontrou nem a sua esposa nem os seus filhos, ele explodiu, gritando na varanda da frente até que a sua mãe, com a sua própria paciência finalmente esgotada, chamou a polícia. Ele foi escoltado, com uma multa por perturbação da ordem pública. Mark contratou um advogado, determinado a cumprir as suas ameaças. Mas Elizabeth e a sua mãe estavam preparadas. Em tribunal, apresentaram não só a arrepiante gravação de áudio do seu abuso verbal, mas também as imagens da câmara de segurança da varanda da sua mãe, que o mostravam claramente a ameaçá-las a ambas. O resultado foi decisivo. As meninas permaneceram com a mãe, o tribunal ordenou a venda do apartamento e a divisão igual dos bens. Ele ficou com o seu carro, a prestação do carro e uma nova pensão de alimentos ordenada pelo tribunal que seria forçado a pagar. Elizabeth, como milhares de outras mulheres, tinha tentado voltar a entrar no rio da sua antiga vida, apenas para descobrir que a corrente se tornara tóxica. A sua ressaca a ameaçar puxá-la para o fundo de vez. Agora, de pé numa nova margem, com as mãos das suas filhas nas suas, ela sentiu o calor do sol no seu rosto. A água à sua frente era desconhecida, mas pela primeira vez em muito, muito tempo, ela sabia que estava limpa, e que estava finalmente livre para nadar.